Amém, irmão? Crente, estão me ouvindo bem aí com o barulho da chuva? Tá abençoado, né? Então vamos só reler um texto que nós lemos aí em 1 Timóteo, primeira carta, que está no versículo 4 e 5. 4 e 5, 3, capítulo 3, versículo 4 e 5 de 1 Timóteo. Primeira carta. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Podeis assentar, irmãos. Olhe para mim aqui, irmãos. Graças a Deus, quem está frequentando escola bíblica aqui? A revista de escola bíblica esse trimestre é sobre a família, não é isso? Creio que está sendo uma bênção lá, né? Amém? Sendo uma bênção, é sobre a família. E tem uma lição melhor do que a outra. E eu quero nesta noite, irmão, mexer um pouquinho nesse vespeiro, né? Quando você vai falar entre marido e mulher, é mesmo que você mexer num monte de vespa, né? O povo fica tudo com raiva porque você está mexendo, não devia mexer. Mas obreiro, irmão, ministério, ele está atrelado à família. Não tem como ser um bom obreiro se eu não tiver uma família abençoada. Ah, pastor, mas não é fácil. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que o nosso ministério, que o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida, ele também está atrelado à família. Não existe essa questão de que eu sou chamado e a minha família não. Deus me chamou para o ministério, mas não chamou minha família. Isso não existe. Deus chamou eu para o ministério e chamou a minha família. Os meus filhos, a minha esposa. Tem pessoas que, não, o ministério é só meu. Não, ele não é só seu. Porque a sua família faz a obra junto com você. E depois que os seus filhos saírem de dentro de casa, eles farão a obra que Deus tem para eles fazer depois que sair da sua casa. E depois que eles saírem, eles vão fazer de acordo com o que aprendeu dentro da sua casa. Da forma que viu o ministério lá, da forma que trabalhou, eles vão fazer também da forma que aprendeu dentro de casa. É por isso que Paulo coloca, ele traz a igreja, o obreiro, e diz, olha, a família, quem não sabe governar a família, não pode governar a igreja, ou administrar a igreja. Por que não pode, irmão? Porque se eu não consigo administrar 5, como que eu vou administrar 50? Se eu não consigo lidar, se eu não consigo conviver com a minha esposa ou como esposo, como que eu vou viver com a igreja? Como que eu vou conviver com a igreja? Eu aprendo a conviver com a minha família, desta forma eu convivo com a igreja. Olha para mim, irmão, deixa eu inverter a coisa para você ver o tanto que fica ruim. Presta atenção, eu vou inverter agora. Você já imaginou um bom pastor de igreja e um mau esposo? Você já imaginou um bom pregador, cara 10, acaba prega, ruim esposo? Você já imaginou uma profetisa ou líder de senhoras que não é boa esposa? Que aqui é uma bênção, mas que lá é uma maldição. E a hora que ela errar? Trazer a maldição de lá para cá.
começar a tratar aqui da forma que trata lá. Você está vendo como que há uma junção entre família e igreja? Há uma junção bem fixa aqui colocado pelo apóstolo da família com a igreja. Amém, irmão? Eu não quero saber se você é cheio do Espírito aqui. Eu quero saber se você é cheio do Espírito na sua casa. Eu não quero saber se você é bom aqui na igreja. Eu quero ver que você é bom na sua casa. Uma boa pessoa. Sabe administrar. Sabe resolver as questões da casa. Porque isso é ministério. Que começa lá em casa. Começa aonde? Começa na casa, na família. Aí o camarada aprende a viver lá na casa e faz um reflexo do que ele vive e relaciona na igreja. Amém, irmão? Entendeu até aí? Entendeu, irmão? Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios que a mulher é submissa ao como a igreja, não, como a igreja a Cristo. A mulher é submissa ao marido, como a igreja. Essa comparação do maior para o menor é algo, eu falei aqui na igreja, nessa lição que teve sobre esse tema, eu expliquei o seguinte, irmão, que é muito simples eu falar que sou crente, mas é difícil eu aceitar a palavra. É a Bíblia. Quantas mulheres falam, não, eu não tenho submissão, porque agora nós estamos vivendo uma época que acabou a submissão. Não, não acabou. Ela acabou, irmão? Ela acabou? Não. Então, se ela não acabou, ainda permanece a mesma regra. A igreja está sujeita ao marido, a igreja está sujeita a Cristo. E a igreja questiona Cristo, irmão? Tem uns crentes que querem questionar, né? Mas não sai de boa. Quando questiona Jesus, recebe o devido pagamento pela sua questão. Né? Já viu aquele crente que pede, não está nem aí se é a vontade de Deus? A hora que a coisa acontece, ele chora. Ah, Senhor, eu não queria que fosse assim. Eu contei uma história bem simplesinha aqui na igreja, vou falar para você, irmão. E aconteceu na nossa igreja. Uma irmã aqui da igreja discutiu lá com a família, com a sogra, perdeu a conversa lá com a sogra, discutiu com ela. E a oração, Deus, abençoa que não haja necessidade de eu voltar na casa da minha sogra. Daqui na casa da sogra dela, tem 300 e poucos quilômetros. 300 e uns quebrados. Senhor, me abençoa, eu não quero voltar lá, é muito problema. E Deus é bom, que sempre abençoa, sempre ouve, né? Aí Deus ouviu. Aí o que Deus fez? Deu um carro para ela que só anda 300 quilômetros. Pronto, e agora você não vai na casa da sogra. Mas também não vai em nenhum outro lugar mais longe. Só vai 300 quilômetros. Aí ela falou para mim, pastor, mas foi um tapa tão grande na minha cara, que eu perguntei para Jesus por que. Jesus falou assim, mas não foi assim que você pediu? Eu só tinha uma forma de fazer você não ir lá. Era te dar algo que não dava para ir lá. Então, quando eu falo com Jesus, eu respeito a forma que ele vai agir e respeito a vontade dele, não é isso? Respeita? É esse respeito que a Bíblia fala da mulher para com o marido. Amém, irmão? Amém? Qual o nome disso? Bíblia. Eu não quero ser crente.
Não quero ser obreiro? Então eu tenho que obedecer a palavra. Agora, eu quero ser crente, mas eu quero ser feminista. Eu quero estar na política de hoje, né? Na ideologia da agora. Então você sai da Bíblia. Tem que deixar a palavra. Porque a palavra permanece a mesma palavra. A regra é Deus, Cristo, homem, mulher. Deus cobre Cristo, Cristo cobre o homem cobre a mulher. A mulher fica debaixo da proteção do... A mulher é a mais protegida, irmão. Porque existe 3 barreiras acima da mulher. Tem Deus, tem Cristo. Então, até chegar a ela, a coisa já ficou bem simples de resolver. Facilita porque ela é um vaso mais fraco. Amém, irmão? Mas, no contrário, a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher assim. Você sabe que esse assim como Cristo amou a igreja falou mais alto? Você viu? A outra parte que eu falei não falou tão alto assim, né? Quando eu falei na submissão, parece que as mulheres ficou caladas, só os homens, uma vozinha bem fraquinha, falou. Na hora que eu falei na outra parte, não, assim como Cristo amou a igreja. Deu força. Olha para mim, irmão. É complicado essa história de submissão. Mas ela não é complicado quando você olha pelo ângulo do amor. Uma mulher que tem um marido que se assemelha a Cristo, é difícil de sujeitar-se a ele? É difícil, irmão? Não, mãe. Porque o camarada é guiado por Jesus. É orientado por Cristo. O camarada ama a esposa. Cuida dela. Zela. Tem prazer em zelar. Tem prazer em cuidar. É fácil ser submissa. É ou não é, irmãs? Quem é que vai deixar um marido que ama tanto a mulher assim como Cristo ama a igreja? Olha a intensidade do amor. A medida do amor é de Cristo. Quando é que uma mulher não é submissa? Quando o marido não a ama como Cristo amou a igreja. Não cuida, não zela, não dá a própria vida para defender a esposa, para ajudar, para contribuir. Amém, irmão? Amém? Jesus tem um zelo especial pela igreja. Eu já vi muitos obreiros, pastores, pregador, né? Vou colocar pregador para não confundir com nós, né? Então, pregador. Eu já vi muitos pregadores pegar o microfone e chamar a igreja de suja. A igreja está em pecado. A igreja está isso. Ou a igreja não tem unção mais. A igreja está perdendo a unção. O tempo agora, a igreja que nós vivemos hoje não é a igreja do passado. Não é mesmo, não. Não é a igreja do passado. Ou igreja fria. Cuidado, o dono dela tem um ciúme dela tremendo, irmão. Você está falando da esposa de um ser que é poderoso e ele tem ciúme dela. Irmão, chega para qualquer marido e fala mal da esposa para você ver. Se o cabra for homem, vestir calça e honrar que veste, você vai apanhar. Por quê? Porque a esposa dele. Ela pode ter defeito, mas é a esposa dele. Pode ter defeito, tanto que for, mas é a esposa dele. Há muitos anos atrás, uns pastores contavam uma história, não é piada não, irmão. Lá na minha cidade, não é piada. Não vai rir como piada, porque não é. O cara casou com uma mulher. E ele um rapaz vistoso, só que a mulher mancava de uma perna assim. Ela andava assim. Aí um irmão incomodou com aquilo, chamou ele, falou assim: irmão, você nunca viu isso não? Ela anda assim, ó. Ele virou e falou assim: foi por isso que eu casei com ela, é isso que eu acho bonito. É esse negócio aí que eu gosto. Eu casei foi por causa dessa
Essa baixadinha que ela dá mesmo. Todo mundo vê o defeito da esposa, mas o marido não foi feito para ver, não. Ele foi feito para ajudar. Não é para ver defeito, não. Você não foi colocado como o especialista em defeito, não. Não, Deus instituiu o homem como aquele que acha os defeitos. Foi? Não. Foi colocado para olhar para ela e passar por cima dos defeitos. Ver além. Enxergar a mulher além dos defeitos que ela tem. Aí é viver junto. Você já viu Jesus cobrando na igreja os defeitos, irmão? Não. Jesus não vem colocando defeito na igreja. O Espírito Santo nunca faz isso. Quando você vê uma pessoa profetizando defeito de igreja, não é de Deus. Jesus não põe defeito na igreja. Ele resolve, ele cobre, ele perdoa, ele ajuda, ele contribui, ele pega na mão, ele carrega. É isso que Jesus faz. E é essa intensidade que é entre marido e... É fácil ser submissa de um homem assim, irmão? É, mulheres, fácil ser submissa de um homem dessa forma? Aí é fácil submeter. Você viu como é que é fácil a mulher ser submissa? Eu sou casado há 32 anos. Minha esposa nunca rejeitou nada. Nunca. Meu bem, vamos para tal lugar? Vamos. Vamos mudar da casa? Vamos. Vamos comprar isso? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Meu bem, vamos. Tem hora que eu nem mal falo, ela fala, não, já pode arrumar, embora. Nunca. Aí eu digo que o meu ministério é abençoado porque eu tenho uma esposa abençoada. Então, a obra que você faz para Jesus está atrelado ao seu ministério e o seu ministério está com a sua família. Com a sua família. Amém, irmão? Amém, irmão? É por isso que saber criar a família, governar a família, instituir a família na presença de Deus, é o segredo da prosperidade do seu ministério. Se eu não sei educar, criar, eu não sirvo para o reino. E não é eu que falo, é a palavra. Você chega na casa de obreiro e a casa está ouvindo música sertaneja lá dentro da casa. Rap do mundo. Não, é porque meu filho não é crente. O seu filho não é crente, mas a casa é, ué. A casa é crente, ué. O filho é que não é crente, mas a casa é, ué. Começou, meu filho, o dia que você tiver uma casa, você ouve o que quer, mas aqui dentro ouve o que eu quero. Então você vai ouvir o que eu quero. Não, mas eu tenho liberdade. Aluga uma casa para você. Liberdade traz responsabilidade. Aluga a casa. Amém, irmão? Aluga a casa. A moça vai casar. Ó, esse marido não te serve. Não, mas é ele que eu quero. Então você casa e carrega isso perto de mim. Por quê? Porque não presta. Ah, mas não tem esse negócio. Tem pai de família que é muito mole. Aceita as coisas com facilidade, muito. Nós estamos tendo uma dificuldade hoje, irmão, na criação de filhos pequenos. Porque é um tal de um coitadinho, né? Tadinho, o bichinho é tão pequenininho. É um tal de um coitadinho. Nossa, não pode fazer isso com o bichinho. É tão pequenininho. Mas ele vai crescer. O braço vai crescer. O pescoço vai engrossar, a voz vai mudar, não vai? Ele vai crescer. E uma árvore, depois que cresce, só muda se você cortar e queimar. Nada mais muda a árvore. Só muda se você cortar e queimar. E se você cortar e queimar no mesmo lugar, até a cinza é torta. Então a melhor forma de mudar uma árvore é enquanto está bem pequenininho, irmão. Bem na tenridade, bem lá embaixo. Quando está pequenininho, você molda. Hoje tem diácono que tem dificuldade na igreja porque vai falar com a criança, o pai não aceita falar com a criança. Se você é obreiro, o seu filho pode ter 1 ano que ele tem que ser criado com sabedoria dentro da casa de Deus.
respeito com aquilo que é de Deus, respeito com o culto, respeito com o reino. Respeitar o reino, respeito com o obreiro, respeitar o diácono, respeitar o porteiro. Quando o porteiro falar, quando o diácono falar, acabou, o porteiro falou, o diácono, meu filho, respeita, é obreiro. É obreiro. Tem pai de família que ensina a criança questionar o obreiro. Eu estava dirigindo uma igreja num lugar, não vou falar onde é que é o lugar, porque depois você vai desconfiar quem é a pessoa. Eu era mais novo, hoje eu estou até mais paciente, mas quando eu era mais novo a paciência era curta demais. Hoje ela aumentou uns 2 milímetros, bem pouquinho, mas aumentou, melhorou muito depois que eu passei dos 50. E eu cheguei numa sala de aula, tinha um rapaz de 13, 14 anos, dando problema para a professora de escola bíblica. E eu cheguei lá e a professora falou comigo, eu olhei bem, ele era filho de obreiro, presbítero da igreja, o pai dele era o vice. Eu olhei bem nele assim e falei, você vai mudar ou vai embora? Qual das duas é a opção? Eu vou embora. Eu falei, pega descendo. Aí eu não volto aqui mais, faz favor. Desse jeito, Jesus não precisa de você e nem eu preciso de você. Sumiu do mapa. Aí alguém falou para mim, pastor, mas se cair e for para o inferno, problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, ele caiu porque quis. E ele caiu. O que falta, irmão? Respeito. Você vai na sala de escola bíblica e não encontra respeito. Porque os pais não ensinou que o filho deve respeitar a professora de escola bíblica, ela é autoridade no lugar. Isso é o quê? Criação, família. Se eu não governo bem a minha casa, eu não tenho direito de administrar o reino de Deus. Amém? Talvez agora você está lembrando de alguém, né? Falar, rapaz, fulano é assim. Esquece o fulano e fala, eu sou assim. Fala, eu sou desse jeito. Quem tem que mudar? É eu. Tem que mudar é eu. Aqui na nossa igreja nós não temos espaço de convivência. Deus vai nos dar, em nome de Jesus, vai nos dar para cá espaço de convivência. Temos espaço. Terminou o culto, as crianças correm aqui dentro. Mas já é um combinado que eu tenho com eles. Eles respeitam o culto. Aí depois que termina o nosso culto, começa o deles, que é correr, né? Aí eles correm, cai, bate a cabeça nas cadeiras, aí chora, levanta, cai de novo. Aí alguém falou, pastor, mas eu falei, irmão, não tem espaço. Então se eles têm que conviver aqui dentro, então vai conviver aqui. Se tivesse espaço, então eles correriam lá. Não tem, é aqui. Eu respeito isso. Mas na hora do culto? Aí na hora do culto tem que respeitar. Ficar sentado, ouvir, levantar, cantar junto, aprender a adorar a Deus e respeitar o culto. Amém, irmão? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem muitos pastores sofrendo com pessoas, até obreiros, que não pode falar nada com os filhos. Porque são os dodóis da casa. E pode falar, irmão. Pode falar com o filho. E se o pai achar ruim, chama o pai no gabinete e fala com ele também. Explique para ele que o reino tem ordem. A casa de Deus tem ordem, tem regras, tem lei, tem que ser observada. Então, se eu não consigo controlar a minha casa, eu não posso jamais administrar o reino. Vamos colocar de pé? Parou a chuva, né? Eu não vou apresentar hoje, não? Vocês querem que apresenta? Não, né? Não, deixa isso, né? Até para mim também não vai ficar tão benéfico, né? É porque quando chove, os crentes... Eu concordo com eles, irmão. Desce uma água aqui, ó, que não tem condição. Uma água que se for para vir a pé, é melhor ficar em casa. Porque a água pega cá no meio da canela. Essa água, essas ruas aí... Hã? Não tem muito não, mas tem um pouquinho aí. Meus crentes são fiéis. Se tem uma coisa que eu não reclamo é da minha igreja. Porque a minha igreja é sempre